Infinitas possibilidades de versões futuras. Só que existem versões que são melhores, porque nós fomos, dentro de nós tem um potencial para a gente atingir assim a excelência, né? E a excelência é uma opção. Então, se a excelência é uma opção, por que eu vou me contentar com, tipo assim, a mediocridade, né? Se eu posso ter excelência em algo, se eu tenho um recurso, nossa conversa hoje vai ser dentro desse poder que nós temos, né? Então, é bacana, assim, a gente entender que nós temos um poder interior para nos direcionar para a melhor versão da nossa vida. Então, Napoleão Hill, ele diz assim, não existe nada no mundo que seja tão bom que não possa ser melhorado. E aí, o que acontece? Eu não sei se vocês sabem, ou de repente estão mais careca que eu de saber, né? Nós somos primos e irmãos das árvores. E é bacana a gente resgatar esse conhecimento, porque conhecimento nos traz poder. E a falta de conhecimento traz falta de poder. Uma vez que a gente passa a conhecer, nossa, isso é assim, puxa vida, eu tenho esse poder, que bacana, não sabia que eu tinha esse poder. Então, 55% dos genes das árvores são iguais aos nossos. Né? Qual que é a diferença nossa? Que a gente anda e fala, e tem emoções, né? Mas o resto é tudo igual. Você vê, a árvore tem raiz, tronco, galhos. Uma vez estava dando uma palestra da Embratel, o cara falou assim, mas então as folhas já caíram, né? Que as folhas o cabelo são as folhas das árvores, né? E como que nasce um fruto? Então, o inseto vai lá, coloca uma semente no órgão feminino da planta e aí nasce um fruto pendurado por um cabinho, e esse cabinho vai crescendo até esse fruto vai crescendo até ficar maduro. Depois que ele ficou maduro, o fruto começa assim, você pega assim a maçã, ela vai perdendo elasticidade, começa a enrugar, daqui a pouco aparece um podrezinho, a gente vai lá com a faca, tira aquele podrezinho, né? É tudo igual. Como é que a gente nasceu? Nosso pai foi lá, colocou uma sementinha no órgão feminino da nossa mãe, nós nascemos pendurado por um cabinho, que é o cordão umbilical, a gente vai crescendo até ficar maduro, que é lá pelos 40 e tantos anos. Depois, não é da noite para o dia, devagarzinho, a pele começa a enrugar, aí aparece um podrezinho, o médico vai lá, tira com o bisturi. É tudo igual, né? Mas o que eu queria dizer para vocês que é esse conhecimento que o Einstein fala assim, a mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. A mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. O que significa isso, né? Esse conhecimento traz poder. Então, você pega uma sementinha de laranja, que é a nossa prima irmã, né? Ela, dentro daquela sementinha, existe uma árvore muito grande, frondosa, que vai dar milhares de frutos e muita sombra, né? Não é assim, ó. A gente coloca a planta, agora tem que injetar o DNA do tronco, agora já nasceu o tronco, agora vai lá e injeta lá o DNA do galho. Aí nasceu o galho, agora injeta o DNA da folha, agora... Não é assim, já está tudo lá dentro. A árvore toda, com seus milhares de frutos que ela vai dar ao longo de muitos anos, já está dentro da semente. E nós somos essa sementinha que nasceu lá na barriga da mamãe. Dentro de nós tem a semente da perfeição, a semente de um gigante. E aí, o que é muito fascinante a gente olhar para a natureza? Às vezes você pega uma árvore, não tem mais aonde crescer, muito grande, mas muito grande, né? Você vai lá na Praça 7 de Setembro, lá na Praça 15, tem umas seringueiras lá gigantescas, né? Lá naquela praça ali do lado da rodoviária, atrás do centro de saúde, ali, posto de saúde, tem umas árvores lá gigantescas. Aí você fala assim, nossa, não é possível, não tem mais onde crescer. Mas, de repente, você vê, tem uns galinhos verdes, uns ramos verdes, folhas verdes. Sabe por quê? Na natureza, é como se dentro de nós tivesse chamado insatisfação,
inspiradora. Ó, gravem esse nome, insatisfação, essa palavra, esse termo. Insatisfação inspiradora. As árvores, elas pensam assim, pera um pouquinho, eu não sou só isso, eu posso ser um pouquinho mais. Eu posso ser um pouquinho mais, eu posso melhorar. O que acontece, assim, o nosso cérebro, ele tem uma tendência a, uma vez tendo aprendido algo, ele coloca no modo mecânico, automático. E uma vez que foi para o modo automático, a gente não mais tem consciência daquilo que nós estamos pensando, falando, fazendo. Ninguém acorda de manhã e fala assim, será que vou escovar os dentes hoje? Será que eu não vou? Não, você já acorda e vai lá e escova. Então, 95% do nosso dia, ele é estruturado nos hábitos. Tá? Ou seja, a gente faz sem pensar. Você vai lá, já está fazendo. E o hábito, ele tem... Qual que é o problema do hábito? A nossa vida é comandada pelos nossos hábitos. Mas qual é o problema do hábito? O problema do hábito é que ele nos coloca em zona de conforto. Tipo assim... tá ruim, mas tá bom. A pessoa vai se confortando, ela aprendeu um tanto, acho que já tá bom demais. E aí, qual é o problema de ficar em zona de conforto? A zona de conforto, ela enfraquece, senão ela nos rouba essa fibra de luta, essa vontade de crescer que a árvore tem, essa insatisfação inspiradora. As pessoas vai se acostumando. Nós vamos passar alguns quadros para vocês, deixa eu ver se vai dar certinho aqui. Vamos ver se eu vou conseguir, hein? Bom, vocês estão vendo aí? Tá dando para ver, Joana? Tá sim, tá entrando. Posso só fazer um parênteses, Felício, que acho que claro, deve, meu bem, por favor. Coincidentemente, na semana passada, que foi o primeiro dia de aula, eu fiz um convite para os alunos que eles desenhassem uma árvore. Verdade ou não é, pessoal? Estamos alinhados. Nós estamos alinhados. E essa árvore representava, de fato, os valores. Olha lá, eles no chat. No chat eles falam bastante, viu, Felícia? E aí eles tinham que fazer uma árvore, e cada parte da árvore representaria algo da nossa vida. Então, o nosso eixo central, como se fosse o caule, os nossos apoios nos galhos, a nossa aparência nas folhas, os nutrientes que nós absorvemos no solo. E essa árvore que eles desenharam e vão melhorando vai ser a capa de um portfólio de projeto de vida deles que eles vão entregar lá no final do semestre. Então, olha, você veja que coincidência bacana. Que alegria, né? Coisa boa. Estamos alinhados, Joana. Muito bem. Então, posso continuar, Joana? Você quer falar mais alguma coisa? Sim, por favor. Tá. Bom, dentro de nós nós temos um poder imenso, né? De expandir, fazer brotar, né? Então, você imagina assim, ó. Vamos pegar aqui uma mudinha de laranja, tá? Então, dentro da sementinha, cresceu, já tem essa mudinha aí. Se a gente colocar essa muda dentro de uma cova grande e adubar e regar, ela vai crescer, crescer, crescer. E crescer e até ficar muito frondosa. Ela vai chegar no ápice dela, mas ela vai ter sempre querendo dar mais, né? Só que o que acontece nós vivemos numa sociedade que ela é muitas vezes controlada pelo medo. Nós temos uma modelagem lá de Moisés, de mais de 3.000 anos, que é olho por olho, dente por dente. Se você xingar, xinga, brigar, briga, não cumprimentar, não cumprimenta. E aí a gente vai recebendo modelagens que vão limitando esse nosso potencial. Então, vem crítica, você não sabe fazer nada, você faz tudo errado, é culpa sua, você não é bom o suficiente. Então, a nossa mente, imagina que ela é uma argila. E os pais, o meio que a gente vive do 0 aos 7 anos, do 0 aos 10, vai moldando. Ou melhor ainda, como se fosse colocando um monte de carimbinho, assim, porque a gente não pensa o que quer pensar, a gente não fala o que quer falar, e a gente não faz o que quer fazer. A gente pensa, fala e faz aquilo que a modelagem que nós recebemos, que estão gravados no subconsciente,
manda a gente fazer. Por exemplo, você pega o Word e fala, tem uma coisa que eu lembrei aqui, que era... Você bate lá, tem um monte de erro ortográfico, mas você põe lá, Ctrl B, salvou. Então, quando você coloca Ctrl B, o simples fato de você salvar não tem corretor ortográfico, vai estar tudo erro ali. E a hora que você colocar imprimir, a impressora também não tem corretor ortográfico. Você vai imprimir a folha que vai sair, a folha que você gravou, cheia de erros. Então, nós temos muitas modelagens recebidas no passado, por meio do meio que a gente vive. A gente poderia chamar de herança social, que gravou uma modelagem, gravou nossas crenças, nossas verdades. E aí vem traumas, né? Todo esse contexto que a gente foi programado, nossos pais não foram perfeitos, mas eles deram o melhor para nós. Mas nós recebemos muitas modelagens que são limitantes. E essas limitações geram as nossas fraquezas, que vão gerar os nossos fracassos. Então imaginem essa plantinha, tá? E depois a gente volta para ela. Vocês sabem como que se doma um elefante? Eles pegam uma corrente ou uma corda, amarra numa árvore ou num piquetezinho assim, pega uma corda, amarra numa árvore ali, e o elefantinho ele fica ali tentando sair, tenta, até que tem uma hora que ele desiste. No momento em que ele desistiu, criou-se uma crença no subconsciente da mente dele, que ele pensa assim, nem adianta tentar porque eu não vou conseguir. Uma vez que ele se rende a essa crença, ele cresce com essa crença dentro dele. Então ele está lá no circo, tem 4 metros de altura, pesa 5 toneladas, e o domador amarra o pé dele num banquinho, e o elefante fica ali balançando. Na mente dele, ele não ousa, ele tem um poder de destruir um circo, se quiser, em 2 minutos. Mas ele nem ousa tentar se mover, porque na mente dele ele acredita que ele está preso. Né? Por que eu vou tentar? Não vou conseguir mesmo. Ele se rendeu. E a grande questão é essa. Nós recebemos muitas limitações no passado e a gente cresceu acostumando-se com elas. E aí nós nos tornamos isso. E o que é bacana entender? Eu gostaria que vocês tivessem muito claro isso também de vocês. Tipo, você tem medo de avião, eu acho que eu não sou bom o suficiente, e tem medo de altura, não sei o que lá, tem medo disso. Eu sou muito tímido. O que quer que seja que nós aparentamos ser, nós não somos isso, nós estamos isso. O medo foi simplesmente uma programação que lá atrás alguém fez, eu aceitei, e eu estou levando essa programação para o resto da minha vida. Às vezes a criança fala assim, às vezes está o filho lá na frente com a mãe, a vizinha, e de repente a vizinha fala assim, nossa, vizinha, meu marido fez a viagem de avião, nossa, balançou muito, quase que caiu, todo mundo gritando. E o menininho ali processando aquela informação. Ele já está gravando no subconsciente dele uma associação, porque o cérebro trabalha com associação de imagens, ele já está associando que avião é perigoso. Ele nem passou pela experiência, nem a mãe dele ouviu só dizer, mas ele associou a imagem dele. Pode acontecer dele ser um adulto que tem medo de avião, como se aquilo lá fosse uma verdade. Mas a mente dele tem aquela programação que é uma conversa íntima, é uma conversa íntima do subconsciente com a mente consciente no modo inconsciente. Então, por exemplo, imagina uma criança que 6, 7, 8 anos, a professora pediu para ela na frente, né, na sala de aula, ler uma redação, aí um amiguinho lá coloca o pé, na hora que ele está andando, ele tropeça, todo mundo ri, e ele já fica sem graça, e aí ele vai ler, o pessoal fica fazendo bullying, fica brincando, ele vai ler, começa a gaguejar, e ele não consegue, de repente a professora e o pessoal cai mais em cima ainda, daqui a pouco ele sai no meio dele chorando, o professor pede para ela sentar, pronto, já criou uma programação no subconsciente dele, porque ele nem vai lembrar, ele vai crescer, nem vai lembrar desse dia, mas tem uma programação lá dentro, dizendo que ele
ser orador de turma, ou o que quer que seja, falar em público, é perigoso. Então, mas ele vai crescer, não vai lembrar disso. De repente, ele está numa empresa e o patrão, o chefe dele fala assim, ó, você vai precisar fazer uma palestra para demonstrar nossos produtos para os nossos representantes. Ele não sabe por quê, mas ele começa a tremer, o joelho treme, ele começa a suar, aí dá vontade de ir no banheiro, e ele entra no estado de pânico que ele não sabe por quê. É porque lá atrás, lá no subconsciente, tem gravado, ó, cuidado, aí você vai falar, é perigoso. Então, o medo é simplesmente uma programação que a gente recebeu e que é aquela como se fosse verdade. Então, às vezes você pega assim imagina um Pavarotti, né? Todo mundo conhece o Pavarotti, um grande cantor, né? Existem muitos grandes cantores que a criança cantando em casa e o pai, pelo amor de Deus, deixa eu ver aqui o meu futebol. A mãe, ai filho, para de cantar um pouquinho, se você cantasse igual tua irmã, teu irmão. Aí na escola, você gosta de cantar, por que você não aprende? Então ele vai acreditando que ele não canta bem. Só que ele poderia ser um grande cantor, só que ele aceitou o que falaram dele, ele acreditou e ele se rendeu a essa crença. De repente, assim, tá num grupinho, eles são adultos, tá brincando no sábado à tarde, na casa do amigo lá, colocou o karaokê, um vai lá, canta, e tira tanto, 8h30, 7, e todo mundo divertindo. Chega na hora dele, fala, vai lá cantar, fala, eu não gosto muito de cantar, não. Não, mas vai lá e tá brincando. É porque eu não canto muito bem. Imagina, você acha que alguém tá ligando para isso? É, porque vocês nunca ouviram a minha voz. Então, ele, de repente, ele tem uma voz maravilhosa, mas ele acredita, porque alguém falou lá atrás, que ele não é capaz. Ou então você pega uma criança brincando lá, riscando a parede da sala. Podia ser um grande Picasso, ser um grande artista, né? O pai vai lá, bate no filho, que você precisa aprender a nunca mais riscar a parede. Né? Ele poderia ter canalizado aquela energia. Vem cá, filho, no lugar de desenhar na mesa, vou te dar um monte de papel aqui, para não pinta aqui, um monte de giz de seda, para não fazer um varal, pendurar. Não, ele vai repreendendo. Essas repreensões vão gerando nossas limitações. Então a gente cresce dentro de uma caixa. Vamos ficar presos dentro de uma caixa. E o que significa isso? Aquela pessoa que tem medo de avião, porque assim, nós temos as nossas limitações e a gente só consegue sonhar, a gente só consegue planejar a nossa vida de acordo com as possibilidades que existem dentro dessa caixa. Então, a pessoa que tem medo de avião, ela já cresceu rendendo-se a acreditar que tem medo de avião. Então, ela já nem faz mais programação de avião, aquela ideia de ir lá para Fernando de Noronha, de conhecer a Itália, só se for de navio, mas de avião, parece a oferta lá, ela nem olha, porque ela já acostumou, ela cresceu rendendo-se ao modelo de que ela tem medo de avião. Mas é bacana entender uma coisa, nós não somos isso, nós estamos isso. Então, o que é bacana, hein, gente? Ó, nós temos que... Essa ideia de que nós somos iguais às árvores, né? A gente pegou lá no comecinho, lá tem aquela muda de laranja. O que acontece se a gente colocar uma muda de laranja, em vez de colocar na cova, a gente colocar num vaso? Nós vamos limitar o crescimento daquela mudinha de laranja, nós vamos limitar o seu crescimento, vamos limitar a produção de frutos e vamos limitar a sombra, a produção de sombra. Então, da mesma forma, essas repreensões que a gente recebe vai nos tornando um bonsai humano. Eu até coloquei o homem aqui dentro de um vasinho para mostrar. E ele está com a cabeça baixa ali, sabe por quê? Porque ele se rendeu às limitações dele. Ele tinha um poder dentro de si de crescer, expandir, fazer esse mundo ser melhor, fazer a humanidade melhor, fazer o meio que ele vive, tornar-se um lugar melhor para se viver. Não, ele se rendeu, ele só acha que se consegue ter ali e não vai mais do que aquilo ali. E geralmente a gente acaba o quê? Olha que bacana aqui, né? Esse rinoceronte, tudo que ele pinta
tem o nariz dele. Então, tudo que a gente vai fazer, nós vamos até onde a nossa limitação, a nossa crença alcança. O Napoleão Hill, ele conta que na época lá em Manhattan, né, que é uma ilha lá em Nova York, tinha uma banca de um sapateiro, ele tinha lá uma banca e tal, e nisso chegaram um grupo de engenheiros falando de construir uma ponte para ligar as duas ilhas sobre o mar, uma ponte sobre o mar. E aí os engenheiros foram embora e o sapateiro conversando com os clientes. Imagina que eles estão falando de construir uma ponte sobre o oceano, impossível isso. Bom, passou o tempo, os engenheiros foram lá, construíram a ponte, e o sapateiro, nossa, eu estou vendo a ponte, mas não acredito que ela está aí. Ou seja, na mente do sapateiro, aquilo seria impossível. E o Napoleão Hill conta também que do prédio dele, na janela, dava para ver lá na Quinta Avenida, ele tinha um cara que fazia anos que vendia amendoim ali. Ele falou, olha, se a gente pudesse filmar o que está passando na cabeça desse homem, a gente ia filmar assim, a mente dele. Bom, preciso comprar 5 quilos de amendoim, torrar 5 quilos, embalar 5 quilos, vender, comprar 5 quilos de amendoim, torrar, embalar e vender. Ele falou assim, a mesma energia que ele usa para pensar ali, ele podia expandir, pensar algo muito maior. Só que a gente acaba se aceitando como a gente é. E a gente não é só isso, nós podemos ser muito mais. Por isso tem um provérbio chinês que fala assim, ó, não admire o céu de dentro do fundo de um poço. Tipo assim, a gente cresceu com as nossas limitações, né? O Sensei Sagara sempre falava assim, sapo de charco não conhece o oceano. Ele está ali naquela vidinha boa. Mas a vida é muito mais do que isso. A pessoa cresceu limitada num poço, ela olha para o céu e fala, nossa, olha que céu lindo, tem 4 estrelinhas. O céu é muito mais do que isso. A nossa vida é muito mais do que isso. Então é bacana assim entender essa questão para a gente aprender a pensar fora da caixa. Ouse pensar fora da caixa. Então vamos romper. E às vezes é tão simples, uma caixa de papelão dessa, tem uns grampinhos ali, uma cola, dá um soquinho ali que lá vai rebentar, né? Ou seja, se a gente tirar aquela mudinha que está naquele saquinho, naquele vasinho, daquele bonsai, qualquer bonsai, não existe árvore bonsai, hein, gente? Bonsai é uma árvore que foi limitada a ficar daquele tamanhozinho ali. Mas se a gente tirar ela daquele vaso, dentro dela ainda estão todos os recursos capazes de fazê-la crescer, virar uma árvore frondosa e dar frutos. Então é bacana assim, a gente tem que ousar romper com as nossas limitações, com os nossos medos, crenças, né, nossos bloqueios, nossos traumas, né? Então a pessoa ali gosta de cantar, mas falaram que ele canta mal, aí vai fazer curso de aula de canto, né? A pessoa tem medo de nadar, vai fazer aula de natação. A pessoa tem medo de guiar, vai fazer aula de autoescola. A gente tem que procurar um caminho de ultrapassar nossas limitações. Porque nós precisamos transformar as nossas limitações em forças. Nós precisamos transformar fraquezas em forças. Porque a limitação são nossas fraquezas que vão gerar os nossos fracassos. Então, dentro de cada um de vocês, tem um poder de transformar a vida num lugar maravilhoso, num lugar fantástico. Né? Por quê? Porque cada um de vocês tem um fruto. O ser humano tem um fruto. Que fruto que é esse? Aí o fruto são minhas virtudes, meus dons, meus talentos. Às vezes a pessoa, a gente vive num mundo materialista, que a pessoa às vezes ela vai trabalhar por medo e não por propósito, né? Então, de repente, adoraria ser veterinário. Amo o animal. Mas não dá dinheiro. Então, eu vou fazer um concurso aqui de qualquer coisa. Pelo menos eu vou garantir um dinheirinho todo mês. Só que você vai adoecer, porque você vai ter dinheiro, mas você não vai ser uma pessoa feliz e realizada, porque você não está fazendo aquilo que você gosta. Agora, eu estou falando isso para vocês, são jovens. Agora, a pessoa que já está num trabalho, tipo, entrei num concurso. Tudo bem. Mais importante do que fazer o que gosta é aprender a gostar do que faz.
Porque nós temos esse poder. Eu estou fazendo isso, deixa eu começar a ver o lado bom disso aqui, deixa eu começar a incrementar, deixa eu começar a melhorar. De repente, aquilo lá ficou uma coisa prazerosa. Então, não só é importante fazer o que gosta, mas também é importante aprender a gostar daquilo que faz, né? Porque senão a gente fica à mercê também. Então, se a gente pegar essa laranjeira desse vasinho aqui, ó, tirar o vaso, quebra esse vaso, coloca numa cova, todos os recursos que nós necessitamos, todos os recursos que a laranja necessita para crescer, já está dentro dela. É bacana entender isso, que nós não somos isso. Dentro de nós tem um poder interior e que nós precisamos ter essa insatisfação inspiradora de querer crescer cada vez mais, melhorar. Eu não sou só isso, eu posso ser mais. O que eu posso fazer mais para melhorar mais? Que curso que eu posso fazer para melhorar aquilo que eu sei? O que eu posso fazer? Fazer mais, fazer mais. Só que tem uma época que é o do aprendedor, tá? Mas tem a época que é a época do fazedor. Não adianta ficar aprendendo, vai ficar a vida inteira fazendo pós-graduação, mestrado. Não. Tem fazedor. Você tem que ter um poder. O teu poder é para gerar influência, mudança no meio que você vive, né? Então é bacana essa questão, né? De crescer e colocar em prática aquilo que está aprendendo. Então, é sempre trabalhar por um propósito. O propósito nosso não é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro vai ser consequência. Aquela pessoa que trabalha por um propósito, ela faz os frutos delas nascerem por meio da criatividade. Tipo, ela tem um desejo, deixa eu ver o que eu posso fazer. Por exemplo, você pega assim, duas costureiras. Uma trabalha para ganhar dinheiro. Outra trabalha por um propósito de fazer os clientes mais felizes. Aquela que trabalha por dinheiro, ela vai fazer o que a pessoa pediu, ou então ela vai fazer um vestido mais ou menos, liga para alguém, para cliente, e fala assim, você não gostaria de comprar um vestido? Tem um pano bonito? Tá. Ela fez um vestido ali mais ou menos, a pessoa vai comprar, às vezes nunca vai usar. Aquela outra que trabalha por um propósito, ela vai falar assim, nossa, deixa eu ver qual que é o melhor vestido, melhor laço, melhor botão para colocar nesse vestido. Ela vai usar a criatividade dela, vai criar uma obra de arte, uma peça única, que ela nasceu do desejo de fazer o melhor para aquela cliente. Então, ela vai ter dado o melhor de si. De repente, essa cliente vai usar esse vestido e todo mundo, nossa, que vestido lindo! Quem que fez? Fulana, me dá o endereço que eu quero ir lá. Então, quando a gente começa a dar o nosso melhor pelo propósito de vida, naturalmente o dinheiro aparece. Aquela pessoa que não dá nada e trabalha só pensando em ganhar dinheiro, ela, coitada, a limitação dela está limitando a vida dela. A limitação da mente está limitando a vida dela. Então, a ideia, assim, eu tenho frutos. O que eu posso dar de melhor para a vida? Qual que é o melhor que eu posso dar? Como que eu posso crescer? Quanto mais eu aprendo, mais frutos eu vou poder dar. É bacana entender essa questão. Todos os recursos já estão dentro de nós. Muitas vezes a pessoa fica dependendo do outro. Financeiramente, falando assim, se um dia eu ganhar loteria, eu vou fazer isso. Se um dia eu receber uma herança, eu vou fazer isso. Se um dia alguém me ajudar a fazer isso. Não. A pessoa mais... escreva essa frase, ó. Pega o lápis e o papel. Escreva assim, ó. Eu sou a pessoa viva mais importante na minha vida. Eu sou a pessoa viva mais importante na minha vida. Sou eu que tenho o poder de criar uma vida melhor. O poder está em nós. Eu que tenho o poder de mudar minha vida. Senão a gente fica dependendo do outro. Se eu tivesse isso, se o outro me ajudar, eu faço. Não, depende da gente. O poder está dentro de cada um de nós. Nós temos esse poder de fazer nascer. Só que a gente cresceu... eu queria pedir para vocês, façam isso mesmo. Se alguém tiver dicionário físico, chega em casa, risca lá assim, ó, palavra, vai lá na letra D. Difícil, risca. Desânimo, risca. Preguiça, risca. Má vontade. Tirem isso da vida de vocês. Isso aí são o nosso lado inimigo que sabota os nossos recursos. Quem nos criou, não vamos entrar em religião,
Ele já nos criou com esses recursos. Ó. Todos os recursos já estão dentro de nós. E quais recursos são esses? Ó, entusiasmo, motivação, fé, confiança, coragem, persistência, alegria, resiliência, determinação, né? Nós temos esse poder dentro de nós. Só que muitas vezes a nossa mente, como é muito influenciável, as nossas limitações, elas enfraquecem esses nossos recursos. E principalmente o hábito, escreva essa frase também, por favor, aí, ó. O hábito que mais destrói o ser humano é o de permitir-se ser influenciado por sugestões negativas. Vou repetir, ó. O hábito que mais destrói o ser humano é o de permitir-se ser influenciado por sugestões negativas. O hábito que mais destrói o ser humano é o de permitir-se ser influenciado por sugestões negativas. Então, nós temos que tomar muito cuidado, tipo assim, com quem são meus amigos? Porque a mente, por mais poderosa que seja, ela não consegue resistir à influência do meio que ela vive. Então, se eu começo a andar com pessoas indisciplinadas, pessoas que não tá afim de estudar, não está afim de nada, quer crescer, tem autoestima baixa, pessoa que não quer... Porque para quem tem autoestima baixa, o sucesso é o fracasso. Sabia disso? Aquela pessoa que fala assim, vamos faltar da aula, vamos lá naquele cantinho lá, vamos beber, a gente vai passar no bar, vamos beber, e tá lá bebendo. Nossa, isso que é vida, aqueles bobão lá estudando, e isso aqui que é vida. Então, para eles, o sucesso é ter fracasso. Então, nós temos que aprender, nossa autoestima alta, a gente tem que aprender a querer o nosso bem, a desejar o nosso melhor. Então, cuidado com quem vocês andam, com quem vocês conversam. Quem que são as pessoas que convivem com vocês? São pessoas que não estão afim de nada? Não precisa afastar dele, mas seja você, em vez de você permitir que ele te contamine, seja você aquela pessoa que vai contagiá-lo. Com tua vontade, teu positivismo, tua esperança, tua fé, teu desejo de querer crescer, de melhorar, expandir. Tem um carro, uma marca de carro, chama Chrysler. É possível que todo mundo já ouviu falar. É uma marca americana. O Chrysler era um mecânico que não tinha nem quarto ano primário. O que ele fez? Ele juntou $4.000 e comprou um carro para ele. E ele começou toda noite, ele desmontava peça por peça do carro, montava peça por peça, desmontava e montava. Ele fez isso várias vezes, até que todas as mínimas peças estavam todas na mente dele. O que ele fez? Ele começou, então, na imaginação dele, elaborar um motor melhor, aperfeiçoar, até que ele criou um novo motor e ofereceu para várias empresas que assumiram, que quiseram fazer parte do projeto dele, e criou essa Chrysler. Então, você vê, ele não permitiu que a caixinha dele impedisse dele crescer. Para vocês entenderem o que é essa questão da caixinha, da limitação, você pega uma pessoa que cata latinha na rua. Ele vai lá, tem o trajeto dele, e no final da tarde ele passa no barzinho perto da casa dele, toma lá uma pinguinha para dar uma dar uma aliviada no dia, come lá um torresminho. E aí você fala assim para ele: por que você não junta um dinheiro e compra uma bicicleta? Você vai poder andar mais, você vai pegar muito mais latinha, você vai poder ganhar muito mais dinheiro. Eu falei, imagina, o que eu ganho não dá nem para pagar minhas contas, como é que eu vou comprar uma bicicleta? Só que a limitação dele impede ele de perceber que aquele dinheirinho, aquele R$1, R$2 que ele gasta todo dia lá no barzinho, no bar, se ele economizasse, ele ia ter no final do mês R$50, R$60, que era a prestação de uma bicicleta. Só que a mente dele não consegue perceber isso aí, porque ele se adaptou àquele mundinho de andar a pé procurando as coisas e na mente dele ele se autoconvenceu de que ele não é, que ele vai ser pobre a vida inteira, de que ele não é capaz de ser melhor do que aquilo. Então a pessoa cresce se rendendo àquele modelo. Então é bacana entender que nós temos um poder interno que deve expandir. Olha que bacana essa frase aqui.
limite é uma fronteira criada só pela mente. É a nossa mente que criou essas limitações. Por isso que é bacana assim, a gente ter um sonho grande. Pense grande, né? Mire no sol para ver se acerta a lua. Porque a nossa vida vai ser materializada nos nossos sonhos. Né? Se eu sonhar, acreditar que eu não consigo em lugar nenhum, vou ficar preso na nossa limitação. E o Napoleão Hill diz que é um grande desperdício, tanta genialidade dentro de cada um de nós, adormecida, ou então engessada pela limitação. É como se a natureza, quando a gente nascesse, meu filho, eu vou te dar uma barra de ouro aqui, para você poder, na tua vida, crescer e tal. Só que a gente usa essa barra de ouro para segurar a porta, para não bater. Como se ganhássemos um grande diamante e a gente vai usar para ser peso de papel na mesa. Então é bacana assim, nós temos um poder interior, nós temos que romper nossas limitações. Como eu vou fazer isso? Acredite que você pode. Tudo que você... Olha essa frase do Napoleão Hill, ó. Ele fala, o que a mente pode conceber e acreditar, a mente pode alcançar. Uma frase do Walt Disney, ele falava assim, eu gosto de pensar no impossível. Lá a concorrência é menor. Frase do Walt Disney que criou a Disneylândia, né? Eu gosto de pensar no impossível. Lá a concorrência é menor. Então é bacana a gente começar a expandir nossos sonhos, começar a aumentar o nosso desejo de querer aprender, de estudar, de melhorar, de crescer, de ser um ótimo aluno, um ótimo profissional, não se contentar. Muitas vezes a pessoa... Eu estou falando isso para vocês com alegria no meu coração, porque na engenharia tinha lá a rampa das poltronas, e onde caía, eu sentava lá no corredor da frente, entre a mesa e todas as cadeiras lá, eu sentava no corredor, e um amigo meu, eram os dois únicos na frente de todo mundo. Eu não queria perder uma vírgula. Em contrapartida, muitos iam lá atrás, a turma que gosta de ficar brincando, conversando, e distraindo. Depois chega na época de prova, cola, ou passa cola. Isso é uma coisa assim... é triste isso, né? Não vou falar que é vergonhoso. Para mim é vergonhoso, né? A gente ter tanto um poder interno de construir um mundo melhor e eu relegar isso a ponto de não valorizar o que eu estou aprendendo, daquilo que eu estou estudando, o esforço do professor que está lá ensinando, né? A vida inteira ele está dedicando àquilo. O esforço do pai que está trabalhando para pagar a escola, o que quer que seja, né? A gente tem que aprender a agradecer na vida para dar valor. Quanto mais valor a gente dá, mais a gente cuida, mais aquilo torna-se importante. Então é bacana a gente começar a olhar a vida com um olhar amplo, mais pleno, né? Sonhar alto. E se você acreditar naquilo lá, quando fala imaginação, é imagem mais ação. Eu tenho que sonhar de noite e trabalhar de dia. O grande desafio nosso, além do fato de a gente ter se rendido a um modelo, a uma zona de conforto, a uma limitação, a grande questão, a nossa mente ela é muito dispersa. Então, dificilmente uma pessoa deseja a mesma coisa 2 vezes seguidas. Tem uma empresa que a gente dava um treinamento, já tem uns 5 anos atrás, era dia 5 de janeiro, a gente estava voltando das férias coletivas, e tinha um treinamento lá. E aí, eu perguntei assim para o pessoal, quem daqui pensou em trocar de carro esse ano? Porque no dia 1º de janeiro o pessoal sonha em um monte de coisa. Esse ano fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, quem no dia 1º de janeiro sonhou em trocar de carro? Aí 3 pessoas levantaram a mão. Uma delas chamava Gabriela. Aliás, Gabriela coitada, porque Gabriela eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, vou morrer assim. As pessoas que têm a mente limitada sofrem de síndrome de Gabriela. No caso, era a Gabriela mesmo, o nome dela. E eu falei assim, Gabriela, você pensou nisso hoje? Não. Pensou nisso ontem? Não. Pensou nisso no dia 3? Não. E no dia 2 também não. Ela só pensou no dia 1º. Sabe o que significa isso? Ela não vai trocar o carro como não trocou. Por quê? Para a gente ter um objetivo na vida, você tem que pensar naquilo que você quer hoje, de preferência de manhã, tarde e noite. Tem
tem que pensar amanhã, depois da manhã, semana que vem, mês que vem. A tua mente tem que estar focada. Quanto mais a gente direciona a nossa mente para os nossos objetivos, mais o nosso cérebro começa a engendrar planos para que os nossos passos caminhem naquela direção. E aí vai surgindo um desejo, e esse desejo vai crescendo até virar desejo ardente, que vai virar um comprometimento, vai virar uma determinação. Então, uma vez que a gente está olhando sempre o mesmo objetivo, o nosso desejo, a nossa vontade cresce. E aí nossos passos vão naquela direção. Se eu ficar com a mente dispersa, não saber para onde ir, no que eu quero, eu não vou a lugar nenhum. Né? É bacana entender essa questão. Não importa o que eu esteja fazendo, né? Opa. Olha só essa frase do Einstein, né? O poder em você. Ele diz assim, ó, há uma força motriz mais poderosa que o vapor, mais poderosa que a eletricidade, mais poderosa que a energia atômica. Mas então, que força é essa? Motriz é força de movimento, de ação. É a vontade, é a força de vontade. O único atributo que Deus, que o Criador deu para nós, ou talvez o maior atributo, é o poder da vontade. Então eu tenho que ter vontade, eu tenho que estimulá-la. A vontade é fruto de uma decisão. Você pega assim, a pessoa tem na casa dela, ela tem lá receita de bolo, tem farinha, tem ovos, tem óleo, tem chocolate, tem açúcar, tem fermento, tem forma, tem fogão, tem gás, tem fósforo, ela tem tudo. Mas para ela fazer aquilo tudo virar, para ela fazer todos aqueles ingredientes virarem bolo, ela vai ter que usar a força da vontade dela. É a vontade dela que vai catalisar, é a vontade dela que vai fazer com que todos os alimentos se transformem em um bolo. Então é bacana a gente entender essa questão, que nós temos talentos, dons, virtudes, nós temos os recursos da vontade, do entusiasmo, motivação, da confiança, para fazer com que isso se manifeste na nossa vida da melhor forma. A gente não precisa ser o melhor aluno, mas a gente pode estar entre os 10. Olha que bacana essa frase do Napoleão Hill, né? Ele fala assim, ó, cada palavra pronunciada ao seu ouvido e cada imagem que alcança seus olhos influencia o seu pensamento tão seguramente quanto o sol se ergue no leste e se põe no oeste. Isso sendo verdade, você pode ver quão importante é controlar, tanto quanto possível, o ambiente no qual vive. Então, a nossa mente ela é muito afetável, muito influenciável. Tudo que chega aqui na nossa mente, né, é por meio dos olhos, da audição, isso está influenciando o nosso pensamento, que vai influenciar a nossa vida lá fora. Uma vez que a gente entenda essa verdade, né, ele fala, você consegue compreender a importância de controlar o meio que você vive? O que seria controlar o meio que vive? É você controlar aquilo que você vai assistir, controlar aquilo que você vai ler, controlar aquilo que você vai conversar, controlar aquilo que você vai ouvir. E, de repente, a pessoa chega em casa, ela coloca lá no noticiário só coisas negativas. Sem que ela perceba, aquilo lá está afetando a mente dela. Está gerando medo, vai roubar, vai enfraquecer a alegria, a coragem, a motivação, o entusiasmo. Daqui a pouco ela está enfraquecida, sem força de ir para frente. Então é muito importante a gente... Olha o que ele fala aqui, ó. Você pode ver a importância de ler livros que lidem com assuntos que têm influência direta no seu objetivo principal. Em vez de ficar lendo qualquer livro, vai ler coisas que estão ligadas com aquilo que você vai fazer na sua vida. Você pode ver a importância de conversar com pessoas simpáticas a você e aos seus objetivos. Pessoas que o encorajarão e o estimularão a um esforço maior. Muitas vezes você pega assim, a pessoa fala assim, tô achando que eu vou fazer uma padaria, o cara fala assim, você tá doido, que padaria, se acordar de 3 horas da manhã, não tem mais sábado, domingo, o padeiro não vai. Aí o cara fala assim, é verdade, não vou fazer padaria não. Você vê, ele poderia ter feito uma grande padaria,
tem um propósito maravilhoso, mas ele aceitou a sugestão de alguém e aquilo lá roubou dele o sonho. Tem uma frase do Napoleão Hill que ele diz assim: diga ao mundo o que você vai fazer, mas só depois de ter feito. Bom, uma coisa importante, gente, é você confiar em si, confiar no próximo, confiar em Deus, confiar na vida. A confiança é uma decisão. Então, o que o Henry Ford, né? Se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Então, uma dica que eu queria dar para vocês é assim, sempre que aparecer um problema na nossa vida, ao invés de olhar para o problema, olhe sempre para a solução. Toda vez que eu olho para o problema, a minha confiança enfraquece. E aí o problema está lá, mas eu vou me sentindo pequeno, incapaz de transpor aquele problema. Então, quando aparecer um problema na vida, pega uma folha, faz um risco no meio, do lado esquerdo coloca o problema, do lado direito, tica lá, coloca assim, quais soluções, quais ações que eu posso ter para solucionar esse problema. Fazer isso, fazer aquilo, e é para a solução que a gente vai olhar. Não deu certo o plano 1, agora você o plano 2, não deu certo 3. Quantos planos que eu vou tentar? Não importa. Quanto mais eu tento os planos, mais eu cresço. Né? Que o Churchill dizia, sucesso é você passar de um fracasso ao outro com entusiasmo. Então, nós temos um dos recursos nossos é entusiasmo. Então, nós precisamos nos manter sempre entusiasmados, cheios de vontade, de confiança. Eu vou dar certo, eu sou capaz, eu vou chegar lá. Olhe para o sucesso, olhe para o objetivo, olhe para as ações, olhe para as soluções. Então, eu preciso confiar que eu sou capaz. O que faz quando lá no circo tem um cara que está jogando um trapézio para o outro, tem uma hora que ele solta do trapézio. Em que ele está preso ali? Não está preso em nada, ele está no ar, ele está preso só numa coisa, na confiança que ele vai conseguir pegar o outro lá. Então é importante a gente aprender a confiar que nós somos capazes, que eu tenho dentro de mim, né, recursos capazes de me fazer chegar onde quer que eu queira. Não importa onde. Então, olha o que o Napoleão Hill fala sobre entusiasmo. O entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-o e nunca te faltará poder para conseguires o que desejas. Vocês sabem qual que é a etimologia da palavra entusiasmo? Entusiasmo significa Deus dentro de nós. Ou seja, Deus ele tem um poder criador do universo. Então, nós temos esse Deus dentro de nós, na forma de entusiasmo, que nós vamos criar o nosso universo. Cada um vai criar o seu mundo, no mundo que vive, lá no seu lar, no seu trabalho, na escola, no meio social. E, geralmente, as pessoas são indiferentes, não se importa, né? Vê um problema ali, não se importa, mas ela tinha um poder de mudar aquilo lá. Então, quando a gente passa a ser pessoas entusiasmadas, desejando dar o nosso melhor para o mundo, naturalmente o mundo vai se transformando. E aí a gente passa a ser pessoas diferentes. Porque no mundo onde as pessoas não se importam com os outros, com o meio em que vive, aquele que se importa pensando no bem do outro, ele passa a ser diferenciado. Aquela pessoa que chega no trabalho, não cumprimenta ninguém, e não se importa com ninguém vai se importar com ele. Aquela pessoa que chega lá, oi, como é que vai, tal, tudo bem, como é que foi a semana? Ele vai um por um cumprimentando, porque ele sabe que ali dentro de cada um tem um ser que quer ser amado, valorizado, elogiado. Então ele vai dar o melhor dele para fazer o outro mais feliz. Às vezes com um simples aperto de mão. Tem uma historinha, eu acho que todo mundo já conhece, que uma fábrica lá de mais de 600 funcionários, todo mundo saindo, e de repente o guarda noturno, o guarda lá, o segurança, falou assim, opa, pera um pouquinho, tá faltando uma pessoa aqui. Ué, quem que é? O fulano. Vamos procurar. Não, mas certeza, tá aqui, procura. Ele tinha entrado dentro de uma câmara de frigorífica e por dentro, e fechou, alguém fechou, e ele ficou preso e não tinha como abrir por dentro. E aí o cara foi lá, abriu, ele estava lá. Falei, mas como que você sabia que ele estava aqui dentro? Ele falou, não, porque ele é a única pessoa que fala bom dia quando chega e boa noite quando sai. Então, você vê assim,
a diferença que faz quando a gente passa a se importar com o próximo, passa a se importar com o meio que a gente vive, passa a se importar através da criatividade. O que é o meu melhor? O que eu vim fazer aqui na Terra? Qual que é o meu propósito? O que eu tenho de bom para dar para o meio que eu vivo? Né? Então é bacana assim a gente... Olha essa frase do Einstein, né? Procure ser um homem de valor em vez de ser um homem de sucesso. Né? Muitas vezes a pessoa vai querer crescer para ganhar dinheiro, né? Aí vai fazer coisas que não são indevidas. Porque qual que é o Napoleão Hill? Ele tem um livro chamado Lei do Triunfo, são 16 lições, eu recomendo que todos leiam, só um minutinho. É esse livro aqui, né? Eu já estudei ele acho que umas 5 vezes, aí eu vou anotando tudo que eu acho importante nele, né? Ó, então, o livro inteiro tudo é importante, né? E a décima... Qual que é o nome, Felício? Como que é o nome? Lei do Triunfo. A Lei do Triunfo. Lei, Napoleão Hill. Vocês não estão vendo aqui, né? Perdão. Depois eu mostro para vocês. Então, então, a 16ª lição, ele fala assim, chama a regra de ouro. O que é a regra de ouro? Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você. Então, é bacana assim, eu tenho um talento, um dom, eu tenho uma virtude. E o meu propósito é colocar esses dons, esses talentos em prol de tornar o meu mundo melhor. Então, com isso a gente vai ter valor. E o caráter nosso é que vai gerar nossa reputação. Porque não pensem que só conhecimento é que vale. É um kit. Como assim? Por exemplo, você fala assim, eu queria fazer uma reforma em casa e eu estava precisando de um pedreiro. Você conhece um? Nossa, eu conheço, ele é muito, muito, muito bom. Só que ele tem um probleminha, ele bebe final de semana, aí ele chega atrasado da segunda. E tem outra coisa, ele fala muito palavrão, ele xinga o servente na frente de todo mundo e fala palavrão. Eu falo, mas você conhece algum outro? Eu falo, conheço, ele é muito bom, não é tão bom quanto, mas ele é muito bom. Mas é uma pessoa honesta, sóbria, educada, você pode deixar a tua casa na mão dele. Para quem que a gente vai dar a obra? É para o segundo, não é para o primeiro. Porque é um kit. Aquela pessoa que sabe de tudo, mas é uma pessoa orgulhosa, arrogante, não importa com ninguém, ela pode saber de tudo, mas ela vai criar ressentimento nos outros. Ela vai fechar o coração dos outros, e aí a mensagem boa que ela podia passar para os outros, as pessoas não vão ouvir porque estão com o coração fechado. Então, é bacana assim, o nosso caráter é aquilo que a gente pensa da gente, mas a nossa reputação é como os outros nos veem. E quanto mais eu melhoro, quanto mais eu coloco a minha riqueza em prol de tornar o mundo melhor, né? Tem uma lei chamada Lei da Reciprocidade, que é da nossa natureza devolver com a mesma moeda. Se eu trato bem uma pessoa, ela vai me tratar bem. Se eu trato mal, me trata mal. Se eu sou indiferente, é indiferente. E quando a gente coloca o nosso melhor para a humanidade, naturalmente a vida vai devolver o melhor para nós. O Einstein tem uma frase que ele diz assim, a vida é um eco. Se você joga uma bola azul na parede, volta azul, joga vermelha, volta vermelha, joga amarela, amarela, joga verde, volta verde. Se você joga forte, volta forte, se você joga devagar, volta devagar. Então ele fala assim, se você não está gostando do jeito que você está recebendo, observe como você está jogando. Então, o que é legal entender? Nós temos um poder dentro de nós, na forma de talento, nós precisamos focar, concentrar essa energia através da criatividade, procurar dar o melhor para a vida. Naturalmente, a vida vai devolver o melhor. Então, tudo que possível, tudo aquilo, as limitações, tipo assim, nossa, eu queria ser um grande orador, mas eu tenho medo. Vai fazer um curso de oratória, vai tirar esse medo. Existem muitas pessoas, muitos recursos para fazer a gente nos ajudar a desenvolver esse desenvolvimento mental, intelectual, né, espiritual. E olha que bacana isso aqui, né? A gente está terminando. É muito importante ter um objetivo. Vocês têm um objetivo. Porque vocês sabem essa loja, todo mundo já viu essa experiência, né? Você pega essa folha aqui, ó. Se a gente colocar
no sol umas 3, 4, 5 horas, não importa lá. O máximo vai acontecer, se não estiver ventando, vai ser esquentar um pouquinho. Então vamos pensar que sobre essa folha estejam descendo 1000 feixes de sol. Aí não precisa pegar os 1000 feixes, pega 100 feixes, coloca numa lupa, faz convergir para um ponto e vai ter um produto, vai ter uma produção física, uma manifestação física que vai queimar a folha. Então, os nossos pensamentos também, nós precisamos aprender a focá-los para que possamos transformar nossa vida em coisas, os nossos sonhos em realidades. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o... Deixa eu interromper. Aqui. Esse aqui livro, então, aqui, A Lei do Triunfo, né? Quiser tirar um print. Ele está disponível, Felício, em PDF. Eu já coloquei ali no chat para os meninos. Já está ali o link. Não? Já está disponível? Deve estar, né? Olha aqui, eu queria mostrar para vocês o que eu anotei que é importante aqui, né? Ó. Tudo. Tudo. Que legal. Isso aqui é fruto Vou providenciar esse no físico. 25 anos de estudo, Napoleão Hill. Hoje em dia, tudo que é de superação veio do trabalho de Napoleão Hill, na época de 1920, 1930, que ele pesquisou as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, né? E eu venho estudando Napoleão Hill desde 2000. Nós criamos até um curso, chama Curso Atitude Mental Positiva, baseado não só no Napoleão Hill, mas também na filosofia oriental, né? Na qual a gente está ligado também. Bom, era esse o meu recado que eu trouxe para vocês, né? Eu espero ter trazido coisas boas para vocês aí. Muito bom. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição. Ai, por favor, né? Pessoal, podem colocando no chat ou pode falar, que não tem problema. Eu fui anotando, enquanto vocês vão elaborando, eu fui anotando tanta coisa aqui, tanta coisa, cada coisa que você falava era um fiozinho que eu ia puxando e pensando, nossa, porque assim, é uma palestra aí de 50 minutos sobre a vida, né, Felício? Sobre tudo que compõe a vida, né? Sim. E aí, assim, é tudo, é um universo de tanto... Eu fui anotando tanta coisa, que assim, voa, né? Voa, mas uma coisa importante, pessoal, podem colocando questões, levanta a mão, por favor, quem quiser comentar algo que tenha sido mais interessante. Eu até, quando você colocava a questão dos medos, né, e daquilo que imobiliza, eu coloquei ali no chat perguntando para os meninos, né, o que nos imobiliza, e a mim, uma das coisas que pega é a questão do sedentarismo, e eu acho que você deve se deparar com isso muito recorrente, né, porque você é um artista, você é um atleta, e muitas pessoas devem dizer, nossa, como que você consegue, né, porque eu não consigo, né? Eu tenho um medo importante para mim é esse. Tem que fazer exercício. Nossa, mas eu vou fazer exercício, mas aí eu vou gastar 1 hora, mas essa 1 hora eu vou fazer não sei o quê. Como é difícil essa postura proativa de quebrar realmente essa barreira do sedentarismo. E isso é uma coisa tão séria, porque está ligada a todo o resto, né? Todo o resto desanda se a gente não está bem, né? Todo o resto desanda. Com certeza. O sedentarismo é justamente essa questão. A pessoa cria um modo de vida no qual, assim, ela não tem que fazer tanto esforço. E porque depois que ela entrou naquele hábito de não fazer atividade física, ela enfraqueceu a fibra de luta, que é aquela capaz de colocá-la em uma disciplina para se manter, fazer, para focar, até virar aquilo vire hábito. Então, a nossa força é enfraquecida. Por isso que é importante. Você quer fazer atividade física, não é opção. Não tem que pensar, não, eu tenho que fazer. Não tem opção. Porque se eu não cuidar da minha saúde mental, física, emocional, eu vou refletir isso na minha casa, no meu trabalho, onde quer que seja. Não adianta a pessoa... O próprio... Tem uma frase, eu acho que é do Dalai Lama, ele diz assim, o homem gasta saúde para ter dinheiro, depois vai gastar dinheiro para ter saúde.
né? Então, às vezes a pessoa ela vai... O Napoleão Hill fala que os hábitos é como uma argamassa de concreto que você faz aquele molde de chumba e depois não é com martelinho que você vai conseguir, vai precisar de uma marreta para quebrar aquilo lá. Então a pessoa ela tem vários vícios, vários hábitos. Ela de repente ela vai precisar de uma marreta, vai precisar de ter um infarto, alguma coisa muito rara para dar a vida chacoalhar, acorda que a tua vida não é só isso. Aí, nossa, eu leva um susto. Agora eu preciso caminhar mais, dormir mais cedo. Mas não precisa aprender pela dor, pode aprender pelo amor. Né? Mas como é mais comum, né? Eu conheço algumas pessoas assim que só mudaram de rumo depois de passar por alguma situação muito, muito difícil. E muitas vezes ela fica na condição, dependendo de remédio, eu vou vivendo, na hora que ficar doente, me dá um remédio. Exato. Não tem ideia, né? Não consegue prever o que é viver com alguma coisa, né? E você sabe que uma das coisas também, quando você fala vamos pensar positivo, vamos pensar... eu queria fazer uma discussão do seguinte, né? Acho que a partir da década de 90, nós temos uma certa quantidade de publicações que vão na área da autoajuda, né? Não só no Brasil, como no mundo, né? Tem uma leva de produções que são relacionadas ao que a gente chama de autoajuda. Então, 10 passos para ser feliz, 5 coisas para não sei o quê, 20 coisas para não sei das quantas, né? E aí a pessoa vai e compra o livro para fazer aquelas 10 coisas e não resolve, né? Aí depois, nossa, mas aquilo ali não ajudou. E aí começam essas publicações na área de autoajuda a cair em descrédito, né? E aí eu fico assim... acho interessante o movimento acadêmico, porque hoje em dia, nos últimos 10 anos, nós temos uma quantidade de pesquisas relativamente alta que se referem justamente a tentar entender qual é o efeito do pensar positivo. Claro. Sabe aquelas 10 regrinhas não sei das quantas, 15 não sei das quantas? E uma das coisas que eu discuto, né, eu tenho uma disciplina que é de neurociência, né? E eu falo para eles, né, para a gente fazer aquilo que a gente acredita, não quer dizer que eu estou pensando positivo, então vou ficar rica, então na outra semana eu vou ficar rica. Mas quando a gente põe esse propósito, a própria mente no sentido psicológico e no sentido biológico se coloca atento para reconhecer os sinais em volta que vão dar sustentação para isso. Então, se eu quero comprar um determinado objeto e eu penso, nossa, quero conseguir tal coisa... O nosso olhar começa a fazer um crivo realmente das coisas que estão... Então, de repente, quero comprar um carro, não sei o quê. De repente, apareceu um outdoor ali, olha só, o outdoor está falando justamente daquilo que eu queria. Não é porque sempre teve ali aquele outdoor. Mas como a gente tem aquele objetivo, o nosso cérebro faz com que o nosso corpo todo, olhos, ouvidos, tato, se coloquem à disposição para isso, né? E você passa a reconhecer aquilo que antes era só um borrão. Agora o teu cérebro reconhece coisas que estão alinhadas com aquilo que você está pensando, né? Exatamente. É muito bacana essa questão de entender que a nossa mente ela precisa estar alinhada, né? Focada e em concordância, porque às vezes eu até quero ir para um lado, mas meu subconsciente, meus medos de limitações, mandei para o outro. Então tem que ter... E quando você vê, você está perdido, né? A gente está perdido. Ó, tem uma questão aqui no chat do Gabriel, ele fala assim, quando o Felício falou que existem limites impostos na gente por outras pessoas ao decorrer da vida, e isso nos atrapalha em nosso desenvolvimento pessoal, como que nós conseguimos quebrar esses limites já impostos para nós mesmos? Como quebrar isso? Justamente essa questão. Veja bem, vamos entender uma coisa. Toda informação processada pelo cérebro, pela mente, melhor dizendo, se ela não foi questionada, ela vai tender a se tornar uma verdade. Tipo assim, se eu ouvi alguma coisa e não questionei, significa que eu aceitei. Nós temos a mente crítica, que é a mente consciente, que é a mente que analisa. Ela fala assim, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é feio, isso aqui é bonito, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é bom, é certo, é errado. Então, ela fica selecionando o que vai para o subconsciente. O subconsciente
não tem poder de discernimento. O subconsciente ele é simplesmente uma sala onde nós vamos arquivar aquilo que a gente absorveu como verdade. Então, uma vez que a mente crítica ela aceitou, então foi para dentro do subconsciente como sendo uma sala, memória RAM. Então, ali, o que está gravado ali é o que a gente vai fazer, ok? Então, nós somos frutos dos nossos modelos gravados no subconsciente. Então, por exemplo, imagina assim, eu estou falando só para a gente entender melhor. A gente vai lá, imagina que a gente tem um primo lá na Rússia, no caso o homem, né? Tem um primo lá na Rússia. E aí chega lá o primo nosso, fala assim, fala para o amigo dele da Rússia. Ô, meu amigo da Rússia, eu vou te apresentar meu primo do Brasil. E aí o primo, o amigo dele, chega lá, pega o nosso rosto, querer dar um beijo, porque eles dão um selo um no outro. Eles vão querer dar um selinho na gente. Na modelagem dele, desde criancinha, o pai dava no tio, no vizinho, no diretor da escola, no professor. Ele cresceu, isso é normal. Só que para a gente não tá na nossa modelagem. A hora que ele vem, a gente vai, por instinto, vai virar o rosto. Aí o cara vai falar assim, teu primo do Brasil é mal educado, hein? Fui dar um morcelinho nele, virou o rosto. Então imagina a gente vai lá na Escócia, tem um primo lá, vamos na festa. Põe a minha saia aí. Imagina o cute, né? Você acha que eu vou usar saia? Pelo amor de Deus, não. Põe. Só que chega lá, todo mundo de cute, né? Então, eu não sei na Rússia, mas eu imagino que na Escócia, né? Porque nós temos uma tendência a se amoldar no meio que a gente vive para ser aceito. Então, você foi uma vez, todo mundo olhando você de calça, todo mundo de cute, daqui a pouco fala, tá bom, dá esse cute. A gente vai se amoldando, né? Então, o que acontece? A questão que aquela pessoa que... Imagina assim, uma criança de 3 anos que mora numa cidade pequena, vai visitar uns parentes num prédio, numa cidade grande, e no meio do trajeto do elevador, dá uma pane e o elevador apaga lá. E aí todo mundo gritando. Então, aquela criança está registrando uma imagem que na mente dela, que toda imagem está junto da imagem, tem uma emoção. Então, está gravado lá que elevador é perigoso. Então, se essa criança for morar para sempre numa cidade pequena, ela nem sabe que ela tem essa modelagem associado ao elevador perigo. Porque ela não vai, hora nenhuma, o cérebro dela vai querer sinalizar isso para ela, porque ele não vai passar por isso. Mas, de repente, se ele vai mudar para uma cidade grande, aí ele vai procurar emprego, ele vê lá no anúncio lá, emprego, tal, daquilo que ele queria. Ela no 30º andar. Falei, ixi, tem que andar de elevador? Não vou. Você acha que a gente não lembra quando tinha 3 anos de idade? Né? Ninguém lembra. Mas tá gravado lá. E ele fala, não vou. E se fosse até no 3º, eu ia, porque dava para ir de escada. Mas no 30º, ele começa a ter limitações. Então agora eu falei tudo isso para chegar na pergunta do Gabriel. O que é bacana? A nossa mente ela é muito sugestionável, né? Se eu entender que eu não ando de elevador porque eu tenho uma modelagem que às vezes eu nem tenho consciência que eu recebi essa programação, então qual que é a ideia? Eu vou criar um novo modelo, eu vou plantar um novo modelo, isso para qualquer área, tá? Qualquer modelo, qualquer medo, qualquer trauma, o que quer que seja. Eu vou pegar um novo modelo e eu vou gravá-lo. É como se eu abrisse o Word, abrir o arquivo, eu vou corrigir o texto, eu vou pegar o corretor ortográfico, mudo e salvo de novo, Ctrl B. Então, na minha mente, o que eu vou fazer? Eu tenho medo de elevador. Então, eu vou gravar uma imagem de que elevador é coisa boa, tranquilo. Qual a melhor hora para fazer isso? A hora que a nossa mente crítica está desativada. E que hora que é essa? É logo antes de dormir. Eu posso entrar em meditação profunda, que eu vou neutralizar a mente crítica também. Se eu for fazer em estado de vigília, que eu estou acordado, vou imaginar andando de elevador lá, a mente crítica fala assim, nossa, você acha que você vai conseguir perder esse medo só fazendo isso aí? Ela vai sabotar, a mente crítica, ela está querendo te proteger. Mas naquela hora que você está dormindo, o que você vai fazer?
você vai imaginar você indo num prédio, é um filminho que você vai criar na tua mente. Imagina você indo num prédio, subindo de elevador, chega lá no 30º andar, aí você volta, desce. Todo dia você faz isso. O que eu estou fazendo? Eu estou, através da minha mente consciente, no modo consciente, gravando uma imagem, porque eu estou aceitando, eu estou querendo isso. Estou gravando no subconsciente uma imagem de que elevador é coisa boa. Daqui um mês, aquela imagem antiga ela é apagada. Agora é essa nova imagem. Eu vou contar a história para vocês. A Yara era uma moça que fez o curso lá no shopping, o curso de atitude mental positiva, né? Ela falou: Felício, eu não suporto ver mamão. Tem nojo, dá náusea. Eu falei: Yara, vamos fazer uma coisa? Vamos, né? Topou. Ó, toda noite antes de dormir, você vai... Na hora que você estiver pegando sono, você vai criar uma novelinha, um filme na tua mente. Você vai imaginar você acordando, levantando, né? Vai no banheiro, tal, escova os dentes. Aí você imagina você chegando na cozinha, pegando uma mão, imagina você cortando uma mão, né, em pedacinhos, você sentando na mesa. Imagina você espetando uma mão, colocando uma mão na boca, você vai mastigar, você vai sentir a textura, o sabor, aquela doçura do mamão, você vai engolir sentindo uma alegria, um prazer de comer sua mão. Faz isso todo dia. Bom, um mês depois, ela começou a fazer. Um mês depois, ela falou assim: Felício, eu já estou olhando diferente para o mamão. Um mês e meio depois, Felício, eu já estou colocando uma mão na vitamina. 2 meses, um pouquinho assim, Felício, já estou comendo mamão. O que aconteceu? Ela mudou. Provavelmente ela nem tinha consciência porque não gostava de mamão. Pode ser uma experiência negativa que ela teve no passado e que criou uma imagem que ela não gostava de mamão, né? As minhas filhas, né? Ela está com 36 anos, mas quando ela tinha 4 anos, a Patrícia falou assim: pai, eu não gosto de alface. Eu falei: filho, isso é fase. Papai, quando tinha tua idade, também não gostava. Mas quando você tiver 6 anos, você vai começar a gostar de alface. Ela fez 6 anos e falou assim: pai, eu fiz 6 anos e estou gostando de alface. A minha do meio, ela faz aniversário em junho, era dezembro, ela falou assim: pai, eu não gosto de palmito. Eu falei: filho, isso é fase. Papai, quando tinha... Mentirinha que eu fiz, né? Papai, quando tinha tua idade, também não gostava de palmito. Mas você vai ver, quando tiver 6 anos, você vai começar a gostar de palmito. Ela estava com 5 anos e meio, em dezembro, e estava na praia, falou assim: pai, eu nem fiz 6 anos, já estou gostando de palmito. Então, você vê, você pode modelar a mente das pessoas. Nós podemos modelar nossa mente. Aliás, o Napoleão Hill, o que ele fez? Durante 10 anos, até antes de começar a fazer isso, ele falava que ele era um orador medíocre. Ele começou a fazer o quê? Toda noite, durante 1 hora por noite, ele sentava numa mesa e convidava 8 pessoas que ele admirava as virtudes. Então, tinha lá o Abraham Lincoln, o senso de igualdade, o George Washington, o Emerson, que era o grande filósofo, o Hubbard, que era o grande escritor, Napoleão Bonaparte, ele tinha aquela determinação, Jesus Cristo. Ele pegava 8 pessoas e ele ficava 3, 4, 5 minutos pensando naquela pessoa, se sentindo possuidor daquela virtude. E aí para o outro, assim, ele fazia essa modelagem. Ele começou a criar uma nova modelagem, trazendo para a formação do caráter dele as virtudes que ele admirava nos outros, como sendo dele. Então ele começou a mudar o caráter dele, começou a ter aquelas virtudes. Ele falou que em 3 meses ele começou a ser um dos oradores mais procurados dos Estados Unidos e mais bem pagos. Então é bacana entender essa questão. Nós podemos reprogramar a nossa mente. Então a melhor forma, esse processo chama auto-hipnose. Tá? Hipnose, você vai fazer hipnose, o que é hipnose? Você vai neutralizar a mente crítica e vai plantar uma semente na mente do outro. Auto-hipnose, o que é? Eu vou neutralizar a minha mente crítica e plantar uma semente daquilo que eu quero, uma imagem daquilo que eu quero. Então, não sei se eu consegui responder para o Gabriel, mas aquilo que você tem um limite que foi imposto, que foi programado, a gente aceitou, o que está impedindo? Eu queria programar minha mente ter medo de avião, não sei o que lá. Aí começa... Eu tenho um caso, né? Está no nosso livro, até mudei o nome dela, me chama Dona Efigênia. Ela falou assim: Felício, a minha filha, eles eram bem de vida, né? A minha filha vai viajar
para a Europa, e eu tenho medo de avião. Vai viajar para o Rio de Janeiro, tem medo de avião, e tem medo de avião. Vai, dona Efigênia, a senhora vai fazer o seguinte, todo dia, antes de dormir, a senhora vai imaginar a senhora fazendo a mala, aí o táxi levando a senhora até... Imagina o táxi levando até a rodovia, lá no aeroporto, imagina a senhora na sala de espera, né, com a tua filha, tua família, imagina a senhora indo lá para o avião, subindo no avião, imagina a senhora entrando e vendo todo mundo feliz, aí imagina a senhora entrando, sentando do lado da janelinha, imagina o avião subindo, imagina o avião lá em cima, olhando lá embaixo, parece uma coxa de retalhos, as terras, imagina a senhora descendo, feliz da vida. E ela começou a fazer isso aí todo dia. 6 meses depois, ela falou assim, Felício, eu estou confundindo, eu estou misturando a história. Isso foi a segunda história. 2 meses depois, ela falou assim, Felício, eu tenho notícia boa para te contar. Esse final de semana, eu fui de avião até no Rio, de lá a gente foi para Búzios, que a minha filha foi passar uma semana lá. Eu falei, nossa, aí isso aí aconteceu depois, porque ela teve uma experiência antes, que ela falou assim, ai, Felício, eu estou com um problema, meu filho bebe muito, eu não sei o que eu faço, já briguei, já pedi, não adianta nada. Falei, dona Efigênia, a senhora precisa fazer... Vamos criar um plano para a senhora. Eu falei assim, toda semana a senhora vai fazer o seguinte, toda semana a senhora vai no supermercado, a senhora vai comprar um suco, uma garrafa de suco, e fala assim para o teu filho, ó, filho, mamãe foi no supermercado, eu vi esse suco, eu lembrei de você, ele é a tua cara. Ele está aqui, você toma o que você quiser. Eu falei assim, no começo, o teu filho falou assim, minha mãe acho que é doida, ela só sabe que eu só bebo cerveja. Eu falei, só esquece essa parte. Toda semana, a senhora tem que falar que foi nesse mercado, viu o suco e que comprou, que é a cara dele. Fala assim, ó, ele é a tua cara, tá aqui quando você receber. Passados 6 meses, ela falou assim, feliz eu tenho notícia para te dar. O que foi, dona Efigênia? Meu filho agora só bebe suco. Raramente ele bebe cerveja num casamento, assim, só um pouquinho socialmente. E depois diz que veio a história do avião. Então, qual que é a ideia da dona Efigênia e da Yara? Aquilo que era uma limitação, elas criaram por meio de um ato, né? De ficar imaginando aquilo antes de dormir, aquela imagem. A pessoa que tem medo de falar em público, imagina lá na empresa, já me convidaram. Imagina você entrando lá na sala, feliz, alegre, todo mundo te olhando, você confiante, falando com firmeza, aí todo mundo olhando com atenção para você, e você terminando a palestra, todo mundo parabenizando, te cumprimentando. Quanto mais você faz isso, mais você vai gerar um modelo, vai ficar gravado, um clichê, né? Um novo molde que vai dar referência para os seus pensamentos futuros, de que vai gerar confiança, que você vai lá com confiança e vai lá fazer aquela palestra. Eu fico pensando, quando vai falando essas coisas, eu gosto muito de olhar o comportamento infantil, e o quanto que as crianças fazem isso com uma rapidez e uma facilidade muito grande, né? Se ela quer ser princesa, vai, põe uma roupa de princesa e vira princesa. Sim. Né? E é princesa na sua plenitude naquele instante, né? Sim, então, verdade. Como as crianças ocupam esse lugar da imaginação, e a satisfação é imediata, né? Não é para ser feliz depois, é para ser feliz agora. E não precisa ser aquele vestido, pode ser qualquer vestido, pode ser uma simples tiara, pode ser um faz de conta, né? Eu acho lindo isso. Aliás, uma coisa que você falou, Joana, tem um filme que eu recomendo a todos, chama Quem Somos Nós, que é da física quântica. Ele faz uma pergunta no começo e no final. Ele fala assim, você já experimentou olhar a vida com os olhos daquela pessoa na qual você tenha se transformado no futuro? Ou seja, eu tenho um objetivo na minha vida, eu tenho que olhar como se aquilo já tivesse acontecido. Porque eu tenho que mostrar. Você vai fazer uma casa, tipo assim, tem uma casa velha, uma casa, eu quero fazer uma reforma. Aí você vai no engenheiro, lá no arquiteto, ele faz uma planta, e aí você vai dar essa planta para o pedreiro. Você vai dar que planta para o pedreiro? É a planta da casa nova. E o pedreiro vai olhar para qual? Para a casa velha ou casa nova? Casa nova. Então, nós somos o arquiteto da nossa vida, o nosso cérebro é o nosso pedreiro. Ele está à nossa disposição 24 horas por dia. Tudo aquilo que a gente pensa, ele transforma em ordens. Tipo assim, imagina você... Só de pensar no limão, já salivei. Imagina você cortando um limão e chupando um limão. Né? Ele não sabe pensar se você está lembrando, imaginando, sonhando, cortando, chupando. A imagem do limão. Ô, limão, gente, vamos salivar que o nosso dono vai chupar limão.
Então, a imagem que eu tenho que passar para o meu cérebro é a imagem da realidade que eu desejo criar, como se ela já tivesse acontecido. Porque eu tenho que fornecer de uma forma clara, precisa para o cérebro, o que eu quero que ele... Que plano que eu quero que ele engendre para direcionar meus passos para aquele caminho. Então, eu tenho que ter muito claro para onde que eu quero ir. E eu tenho que olhar para isso como se já tivesse acontecido. E ao olhar para isso como tivesse acontecido, eu já vou sentir uma alegria de ter já realizado aquilo. Essa alegria vai gerar entusiasmo para poder gerar um combustível para chegar lá. Muito bom. O Felício, tem um comentário da Ana Laura dizendo das terapias, né? Dizendo que a terapia sempre ajuda, porque é uma pessoa externa, né? Que olha e nos ajuda a enxergar. E o Victor também pergunta, acho que você já falou um pouco, né? Mas essa questão do desânimo, quando o desânimo bate, acho que a pergunta dele é muito importante muito hoje, pertinente. muito pertinente, né? E depois o Leonardo levantou a mão também, queria comentar alguma coisa. Ok, muito bem. Vamos aí. Qual primeiro foi da? A Ana Lara. Ana Lara. Ela comentou da terapia, né? Da importância de fazer algum tipo de terapia, né? Ana Lara, eu acho bacana. Tem muita gente que sabe muita coisa, é bacana se aprender, mas é bacana, hoje em dia tem muita gente que disponibiliza muita coisa. Eu acho que é importante a gente ter um desejo de querer crescer, de auto se conhecer. Né? Quanto mais, tem um provérbio que fala assim, à medida que você caminha, o caminho aparece. A gente não pode, cresceu, achou que é isso e tá bom, eu sou assim. Não. Nós temos muito que aprender. O aprender é como subir uma montanha. Você está aqui embaixo, você acha que sabe tudo. Conheço palmo a palma da minha terra. Só que à medida que você se dispõe a subir, você começa a divisar horizontes que antes você não conhecia. Quanto mais você sobe, mais você vê que tem coisas para conhecer que você não conhecia. Então, eu acho que a terapia é bacana, livros é bacana, tem muitos vídeos de autoconhecimento, superação. Quanto mais... Acho que o melhor investimento que a gente faz na vida é investir em autoconhecimento. Vai fazer curso de programação neurolinguística, de hipnose, vai fazer curso disso, de oratório, de tudo, de autoconhecimento. Vai ler livro, vai procurar saber. É importante ter esse desejo de querer conhecer. Né? Eu acho que é não ficar preso numa coisa só. Né? Tem muitos caminhos. Eu acho que é importante. Comece a se interessar, pega lá no YouTube, no Google, pega autoconhecimento, tem muita coisa. Aí, de repente, nossa, eu me identifiquei mais com essa área. Porque tudo aquilo que eu agregar no meu caráter, naturalmente vai se refletir na minha vida. Pode apostar nisso. Então, é bacana fazer terapia, você ter pessoas idôneas, né? É bom saber quem vai com quem. De repente, te encaminhar, mas não fique parado. A gente não pode ficar preso numa pessoa. Eu não posso ficar preso ali. A pessoa tem que me ajudar. Isso aqui agora você vai para frente. Eu tenho que procurar sempre essa expansão mental, querer conhecer cada vez mais. Né? Então é bacana você pedir ajuda a alguém, mas é bacana você também ter o desejo de se achar capaz. Lembra aquela frase que eu falei? Eu sou a pessoa viva mais importante na minha vida. Tem um caso em Washington, Estados Unidos, em 1928 teve uma grande depressão lá. E teve um cara lá que ele perdeu a empresa, foi à falência, perdeu a casa, e com isso perdeu a família, perdeu tudo. E ele virou mendigo, assim, uma pessoa morador de rua, sem nada. Não tinha nada. E até que ele estava indo se suicidar num lago lá de Michigan. E no meio do caminho, ele encontrou um livro do Napoleão Hill sobre autoconhecimento. Acho que era isso. E aí o que aconteceu? Ele falou, em vez de me matar, porque o Napoleão Hill morava nessa cidade, ele falou assim, esse cara aqui é quem vai me ajudar a mudar minha vida. Ele é minha tábua de salvação. E ele foi lá falar com o Napoleão Hill. O Napoleão Hill falou que nunca viu uma pessoa num estado tão deplorável, né? Ele foi chegando com um chapéu na mão. O Napoleão Hill já falou assim, foi querendo pegar uma carteira para dar um dinheiro. Ele falou, não quero teu dinheiro, não. Eu quero contar minha história, que eu tenho certeza que você vai poder me ajudar. E contou toda a história dele, que ele estava indo se matar, perdeu tudo.
Aí o Napoleão Hill pensando, como é que eu vou fazer para ajudar esse homem? Aí ele falou assim, no plano dele, né? Olha, eu sinto muito, mas eu não vou poder fazer absolutamente nada para te ajudar. E ele falou que esse homem começou a empalidecer, tipo assim, deixou de se matar para ir lá ser socorrido, e ele fala que não vai poder fazer absolutamente nada. E a hora que ele começou a desfalecer, falou, não, mas aqui nesse prédio tem um homem que pode te ajudar a melhorar de vida em menos de 6 meses. Então esse homem falou assim, então, pelo amor de Deus, me apresenta para essa pessoa que eu quero conhecê-la. Aí o Napoleão Hill levou numa sala que tem um laboratório dele e colocou esse homem em frente uma cortina que estava na parede. E aí ele abriu a cortina e tinha um espelho. Ele falou, aqui está a pessoa capaz de te ajudar. Aí ele começou a olhar para si mesmo, aquele estado que ele se tinha transformado, barba tudo desgrenhada, cabelo sujo, roupa suja, tudo. Ele se aproximava, se afastava, começou a chorar. Aí ele agradeceu Napoleão Hill. Napoleão Hill falou assim, tomara que tenha dado certo, né? Ele falou que 3 ou 4 dias depois, esse homem voltou de terno, de cabeça erguida a 45 graus. Ele falou, senhor Hill, eu vim aqui agradecer o que o senhor fez na minha vida. O senhor fez a coisa mais importante na minha vida, que foi me apresentar a mim mesmo. Um dia eu vou voltar aqui, vou trazer um cheque em branco com o seu nome e cruzado ao portador. E com a assinatura. O valor o senhor que vai pôr. Ele falou que passou 2, 3 anos, esse homem realmente foi lá. Ele se transformou num grande diretor lá da zona portuária. Ele falou, até hoje eu estou tentando convencê-lo a contar a história dele com o nome dele e tal, mas ele tem se recusado. Então, é bacana entender assim, a gente... É bacana, vai lá fazer terapia, aprender, conhecer a si mesmo, as pessoas vão te ajudar a isso. Mas é bom, me ajudei, não, mas eu posso crescer mais. A gente falou de insatisfação inspiradora, eu sou mais que isso. Então, sempre, eu ia falar jamais deixe de querer estudar, sempre mantenha o desejo de querer aprender mais, saber mais, e naturalmente colocar em prática, né? Não adianta só saber, tem que fazer também. Ô, Victor, aqui que é bacana, o nosso cérebro é que nem um equalizador de som, tá? Então você tem lá volume baixo, alto, grave, agudo, tem um monte de coisa assim, né? Quanto tempo que a gente gasta para mudar o volume do baixo para o alto? Vamos pôr 1 segundo, fazer meio devagar, 1 segundo, né? Em 1 segundo a gente consegue mudar do baixo para o alto, do grave para o agudo. A nossa mente é como um equalizador de som. Escreva uma frase assim, por favor. Minha mente é minha propriedade, eu vou controlá-la. Nós temos o poder de controlar nossa mente. O que significa? Para eu ser o senhor da minha vida, para ter aquela vida que realmente eu desejo, eu tenho que controlar minha mente. Porque se eu não controlar minha mente, quem irá controlar serão os outros. E aí eu não vou chegar onde eu quero, eu vou chegar onde eles estão influenciando a minha mente para chegar. Então vem alguém, me conta uma coisa, fico desanimado, outro conta, outro fico revoltado, outro conta, fico preocupado, outro conta, fico com medo. Eu estou permitindo que as pessoas enfraqueçam meus recursos. Eu tenho que... Não vem mexer no meu botãozinho, não. Tem 2 historinhas. Uma é assim, nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa de psicologia aplicada. Tinha uma pessoa que estava super bem e tinha 3 pessoas que ficaram de lá falar que ele estava mal. Chegou o primeiro, como é que vai? Tudo bom? Nossa, o que aconteceu? Parece que tá doente. Tá com uma aparência ruim. Foi, imagina, impressão toda, super bem. Daqui a pouco chegou o outro. Oi, como é que vai? Tudo bom? Nossa, o que aconteceu com você? Parece que tá doente. Ele falou, você acha? É? Aí chegou o terceiro daqui a pouco. Aí, como é que foi? Nossa, o que aconteceu? Tá com aparência ruim? Aconteceu uma coisa? Sei lá, não tô me sentindo muito bem. Você vê como a mente vai sendo influenciada? Né? Outra historinha, que tinha um jornaleiro que estava sempre, todo dia, mal-humorado, de cara fechado, emburrado, jogando jornal na revista, na casa das pessoas. E tinha um homem todo dia lá. Ô, meu amigo, bom dia, bom trabalho, tudo de bom, que bom que você trouxe para minha revista, até amanhã, vai com Deus, tal. Passaram-se meses, todo dia esse homem. Porque a gente é assim, você falou bom dia uma vez, falou bom dia segunda, a terceira, você também não falo mais, né? Não, esse da historinha, passaram-se meses e meses e meses. O vizinho que às vezes via a cena, ele falou assim, por que você fica falando bom dia para esse homem? Ele não fala bom dia, ele está sempre mal-humorado, de cara fechada, você fica falando bom dia, bom trabalho, tudo de bom. Por que você faz isso?
Falou, sabe o que que é? É que eu não quero que ele tenha poder de decisão sobre os meus atos. Eu não quero que ele tenha poder de decisão sobre o meu pensamento. Eu não quero que ele tenha poder de decisão sobre meus botõezinhos. Então, nós temos o poder, tipo assim, se eu estou triste, eu tenho o poder de 1 segundo ficar alegre. Se eu estou desanimado, eu tenho o poder de 1 segundo ficar animado. Por exemplo, você pega assim um casal brigando na sala, tá? Aí chega alguém lá, bate, toque, toque, toque. O que eles fazem em 1 segundo? Para de brigar, se arruma, respira fundo, vai lá, abre a porta. Ô, fulano, entra. Ô, benzinho, vai lá, faz um café para o nosso amigo. Aí eles fizeram uso do poder, só que as pessoas não sabem que tem esse poder. Então, não fala quem canta os males espantos, porque gravem isso, ó, hora nenhuma, momento algum, segundo algum, será uma boa escolha ficar mal-humorado, ficar estressado, ficar preocupado, ficar desanimado. Não é boa escolha. Isso aí, se tá ruim, vai ficar pior. Então é importante, assim, tô meio para baixo, ó, vamos cantar. Cantou, fica cantando. Vou pensar em outra coisa, acha lembrar de uma viagem que eu fiz, a gente tem que sair desse estado mental, porque a gente acaba criando uma sintonia com outras frequências de pessoas que estão naquela frequência, e essa energia dos outros acabam nos nutrindo. A gente fica preso numa rede mental negativa. Então, usa esse poder. Pera um pouquinho. Deixa eu ver, pensar em outra coisa. Deixa eu ver aquele meu plano, o que eu vou fazer hoje. Saia da faixa mental. Nós temos como se fosse um rádio. Tem botãozinho. Nós temos o poder de mudar o nosso o seletor. Então, o desânimo que que às vezes o Vitor falou, é um estado mental que de repente a gente foi contaminado, não sabe por quê. Mas se eu me pego nesse estado, eu tenho o poder de sair dele. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou querer pensar em alguma coisa diferente. Existe na PNL, por exemplo, eu vou criar uma âncora. Por exemplo, eu vou antes de dormir, eu vou ficar imaginando uma viagem que eu fiz, maravilhosa, um determinado momento, e aí eu vou ficar pensando, sentindo, e eu vou apertar um dedo aqui no outro, tipo assim, né? Apertando. Naquele momento, estou sentindo aquela alegria. De tanto fazer isso aqui, toda vez que eu fizer isso aqui, eu criei uma conexão, um circuito neural que conectou esse ato aqui com aquela lembrança boa. Então, se no momento que eu estou meio para baixo, eu posso usar essa âncora, que é um tipo de um gatilho mental. Eu aperto o dedo aqui, eu respiro fundo, e o meu cérebro vai fazer brotar aquele sentimento que eu experimentei naquela vez lá, porque eu juntei o sentimento com esse ato aqui, com esse circuito nervoso que ligou lá no circuito do meu cérebro com uma lembrança boa, né? Mas a gente pode, antes de dormir, eu posso já me imaginar acordando feliz, animado. Tudo é possível de ser mudado. Então, eu não sei se o Vitor entendeu, mas se eu me pego para baixo, opa, parar. Não existe nenhum motivo que vá justificar ficar nesse estado. Não existe nada. Não existe motivo, vai ser bom, porque não existe motivo. Nós temos um poder de manter a nossa mente no nível positivo, motivado, animado. Desculpa, eu não esqueci de desligar o celular. Então, nós temos esse poder de nos manter motivado, animado, fazer os recursos, e aí tem que tomar cuidado. Lembra que eu falei? O hábito que mais destrói o ser humano é de permitir-se ser influenciado por sugestões negativas. Às vezes vem experiência, que nós temos assim, a nossa mente, o cérebro, é gravado associação de imagens. Então, tipo assim, eu passei por uma experiência negativa no passado, tá? Agora eu vou passar por uma experiência, uma situação semelhante àquela. O que eu faço? Eu já pego aquela emoção gravada naquela experiência, já projeto para aquela do futuro, achando que vai ser igual, e eu já crio uma expectativa negativa para enfrentar aquela situação no futuro. E eu já vou roubando de mim mesmo o poder de dar o melhor. Passado, as coisas negativas, muito obrigado, que bom que eu aprendi com isso, agora é vida nova. Vai passar por uma situação, cria uma imagem do melhor acontecendo. Não, o melhor vai acontecer, já imagina aquilo que você vai enfrentar
No passado não deu certo, mas agora vai ser melhor ainda. Já cria na tua mente uma predisposição mental de acreditar numa expectativa positiva melhor. E aí, cuidado com o que você está ouvindo, com o que você está lendo, porque, de repente, esse desânimo aí nasceu de uma influência ou externa ou interna. Né? Se for interno, tem que agradecer, obrigado, agora vai ser diferente. Se for externo, tem que tomar cuidado. Por que eu estou permitindo que influencie minha mente? Que está roubando minha coragem, meu ânimo, minha disposição. Né? Eu acho então, que vamos manter nossa mente sempre focada. E nesse período, né, Felício, da pandemia, o que mais tem acontecido são essas notícias ruins. A gente não está dizendo que não tem, mas isso dá mais ibope, né? Então, a gente tende realmente as nossas atenções a ficar só nisso, né? Léo está aqui ainda? O Léo queria comentar alguma coisa? Leonardo, por favor. Eu estou aqui. Então, o que eu ia comentar é mais ou menos no que o Vitor falou, de tipo, às vezes você olha assim, você não consegue ter esse ânimo para ir para frente. Às vezes muita coisa que você pensa e começa a mudar e você esbarra em algumas coisas da sociedade que tipo te joga mais para baixo ainda, tipo, de onde eu consigo tirar essa força para manter uma disciplina para manter isso, para ver esse resultado, porque são mudanças que não vão ser uma mudança que eu vou começar a fazer uma coisa hoje e amanhã já vou acordar 100%. Então, essa disciplina que às vezes é difícil de se encontrar. Ô, Leonardo, lembra que eu falei complementar. Peraí, posso só complementar, Feliz? Eu acho que quero emendar a pergunta na colocação do Léo, assim, como que você chegou a esse ponto de conseguir ter essa força hoje? Sempre foi assim? Eu acho que é um pouco por aí, né? Como que chega, né? Quer dizer, não é da noite para o dia, isso que o Léo está falando, né? Sim. E como é que foi para você chegar nisso? Eu queria só emendar as duas coisas aí. Claro. Mas o bacana é entender, assim, conhecimento traz poder. Se eu tenho conhecimento de que eu tenho uma mente, que eu sou capaz de controlá-la, e que eu posso sair do estado mental negativo para o positivo, porque assim, veja bem, entendam bem essa questão. Pensamento gera sentimento. Sentimento gera comportamento, tá? Pensamento gera sentimento, sentimento gera comportamento. A grande questão é o que eu estou pegando como modelo para gerar meu pensamento? Entendeu? Pensamento gera sentimento, mas o que eu estou pegando de modelo? Então, veja bem. Imagina assim, eu tenho uma crença A, que gerou um pensamento A, que gerou um sentimento A, que gerou um comportamento A, que se manifestou numa realidade A. Ok? Eu pensei A, senti A, fiz A. Criei o A. Aí, eu já acredito no A. Aí eu vejo A, nossa, o A existe mesmo. Aí eu reforço mais a crença de que o A existe. Mais eu penso no A, mais eu penso, mais eu sinto, mais eu faço, mais eu reproduzo o A. Então, cada vez mais, a crença que o A existe vai se fortalecendo. Então, tem uma frase do Napoleão Hill que diz assim: a nossa realidade atual está em perfeita concordância com os nossos pensamentos do passado, pois foram eles que a criaram. A nossa, tipo assim, eu plantei arroz, estou comendo arroz. Né? Tá em coerência. Coerência. Em coerência. Tá coerente, né? Agora, se eu não quero mais arroz, não quero mais A, eu quero feijão, aí eu vou ter que começar a plantar feijão. Só que eu tenho arroz ainda. Como é que eu vou fazer? Então, ao invés de ficar olhando para o A, minha realidade atual é A. A minha realidade atual é arroz. Pensamento tem poder criativo. Então, lembra, eu perguntei assim, o que nós estamos escolhendo para gerar pensamento? Se eu olhar para a minha realidade atual, nossa, meu carro está quebrado, está com a parede quebrada, a cozinha está estragada, e estou mal na escola, e não sei o que lá, brigou com a namorada. Tem um monte de coisa ruim. Mas isso aí não é hoje, isso aí foi criado ontem. Se eu for olhar para essa realidade atual
para pegá-la como um modelo para gerar meus pensamentos, naturalmente isso aí vai tudo lá embaixo. Entusiasmo, confiança, alegria, vai tudo lá para baixo. É uma autossabotagem. Eu estou roubando de mim os meus recursos capazes de fazer eu ir lá para frente. Então, ao invés de olhar, tem uma casa ruim, caramba, essa casa... Mano, o que eu vou fazer? Eu vou olhar, pegar uma planta, vou olhar para a planta nova. Então, eu estou comendo arroz, mas eu só estou pensando agora no feijão. Então, ao invés de tomar como referência a realidade atual que a gente está vivendo e olhar para os problemas, tudo, as dívidas, o que quer que seja, em vez de olhar para isso, você vai um modelo negativo que vai gerar um pensamento negativo, vai gerar sentimento negativo. Estou para baixo. Bom, como que eu quero que seja a minha vida? Assim, assim, assado. Comece a olhar para isso todo dia. Faz um desenho, tira uma foto, pega uma revista, o que quer que seja. É para lá que eu vou, é para lá que eu vou, é para lá que eu vou. Então você começa a gerar uma nova informação para o teu cérebro mudar o caminho dele. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. O que a gente não pode é pegar-se desanimado e aceitar isso, achar que é incapaz, que eu não tenho poder. Não, eu tenho um poder. Eu tenho poder de fazer da minha vida um lugar melhor. Eu tenho poder de, não importa onde, estou no zero, eu tenho poder de criar um plano. É que nem aquele cara da bicicleta, de andar, ele tem um poder de economizar dinheiro e comprar bicicleta. Não importa a situação atual, nós temos o poder de sair daqui e chegar onde a gente quiser. Mas para isso eu tenho que ter na minha mente a imagem de onde eu quero chegar. Para o meu cérebro, minha mente ficar entusiasmado. Não, vai ser muito bom quando eu chegar lá. Isso vai servir de entusiasmo, de motivação. Então, não olhe para o presente, olhe para o futuro e mire lá e vá para lá. Vai ser diferente. Perfeito, muito bom. Só o último comentário, a gente já está finalizando. O Kennedy queria comentar alguma coisa? Kennedy, pois não? Boa tarde, Felício. Boa tarde. Boa tarde, Joana. Voltando só um pouquinho no que a Joana tinha falado, que nesses tempos, hoje, a gente só vê desgraça e tal, televisão e tal. Tem um jogo feito por fãs independente, de 2019, chama We Became What We Behold. Tipo, nos tornamos o que nós vemos, né? E é um jogo curtinho, 5 minutinhos você termina o jogo. Ele não tem nenhum objetivo em si, é literalmente uma crítica social, assim, tá ligado? É uma TV no meio de tipo uma praça, sei lá. Sabe, stickzinho? Os personagens são tipo desenho de criança, uma bolinha, um palito e as perninhas. Todos os personagens são assim. Existem personagens círculos e quadrados. E aí a sua função no jogo é tirar foto do que está acontecendo naquela praça, e o que está acontecendo, a foto tirada vai para televisão, né? E o engraçado é que o jogo começa com todo mundo em harmonia, círculos e quadrados. Você tira a primeira foto de um cara diferentinho que usa um chapéu, aparece na televisão, todo mundo começa a usar chapéu. Você tira a foto de novo, só que como todo mundo usava chapéu, começaram a falar, ué, chapéu? Ah, não é tão interessante ter chapéu assim. E sendo que embaixo da foto tem uma hashtag tipo típica de mídia, polemizando, ou bem superlativo, né? E no final vai chegando a ter brigas entre círculos e quadrados, e quanto mais você tira foto de um círculo brigando com um outro quadrado, mais pessoas veem, mais pessoas ficam bravas, mais... E aí, depois que tem muito personagem círculo e quadrado bravo um com o outro, aparece um casal de círculo e quadrado, um casal bonitinho, fofinho. Quando você tira a foto desse casal, aparece a hashtag na coisa. Coisas boas são chatas, tá ligado? E o jogo não te deixa mais mudar o rumo. Você só pode fazer, noticiar coisas ruins, porque coisas felizes são chatas. E ninguém assiste enquanto você tira. Mando sim. Ele é gratuito, tá? Deixa eu só mandar aqui, licença. É bem curtinho. Ele é curto, não tem, é de graça. E
Só que ele é em inglês, tá? Ele não é em português. Mas é uma coisa que você pode ver. É um jogo de círculo vicioso, sabe? Não interessa o que você faça, o final é um final trágico que eu não vou contar, então joga. Mas é nisso do que o Felício disse, né? De que a gente é literalmente o que a gente pensa que é. A gente vê uma coisa e fala, a gente é isso? Não, então tá certo. A gente vê um círculo gritando com um quadrado? Não, então círculos odeiam quadrados. E a gente lê círculos odeiam quadrados e a gente fala, nossa, não, pera, realmente círculos odeiam quadrados. E não é isso, foi só uma coisa isolada que aconteceu, só que a gente olha e, tipo, acredita naquilo. Se transforma naquilo. Isso. Fantástico. Você vê que tem várias frentes, né? Isso que eu digo. Coisas que alguns anos atrás a gente entendia como de um campo de conhecimento, hoje faz parte da neurociência, faz parte da informática, faz parte da mídia, faz parte de uma série de setores, né? Muito bom. Bom, gente, deu o nosso tempo aqui. Felício, como te agradecer, né? Um certificado não é o suficiente. Eu espero, assim que passar essa pandemia, a gente se encontra. Eu levo para ti um vinho, se você gosta, ou um chocolate, ou não sei. Mas a gente se encontra lá no centro, né? Quero entregar pessoalmente. Eu espero ter correspondido às suas expectativas. Para além. Espero ter trazido alguma coisa boa para essas pessoas queridas, esses jovens queridos são os futuros dirigentes da nação, né? Então, exatamente. Posso ter plantado alguma coisa boa, viu? Eu acho que muitas sementes boas aí, muitas sementes. Eu anotei muitas, assim, eu anotei várias coisas, e olha que mesmo tendo o seu livro, sabendo um pouquinho do percurso, tem muita coisa assim, justamente porque a maior responsabilidade é comigo mesmo, não é com o outro. Acho que é isso que cada um deve ter pensado aqui, né? Que bacana assistir a palestra, mas assistir a palestra é só um momento, né? O momento principal somos nós. Olha, eles estão agradecendo aqui no chat, então só podemos realmente agradecer com muito carinho, feliz pelo seu tempo, pela sua partida, né? E logo a gente se encontra lá no centro, sem dúvida alguma. Tá bom? O Napoleão Hill fala assim, é sempre a nossa vez de dar a próxima jogada. Olha... Né? Não ficar esperando a atitude do outro. Vai lá você e faça, né? Exato. Seja você a mudança que se deseja para o mundo. Oi? Né? Sem saber que era impossível, foi lá e fez, né? Isso. É justamente gente, obrigada. Pessoal, quem puder abrir a câmera, vocês podem abrir rapidinho, só para a gente bater uma foto aqui. Tem uns que tem a câmera mais fácil, outros menos. É possível rapidinho para a gente? Olha, tem gente trabalhando, tem gente de máscara, tá vendo como é que é? Muito bom. O Kennedy com fundo sempre muito legal. Mais alguém, pessoal? Abra um pouquinho para a gente bater uma foto. Espera aí. Agora ele tira a minha telinha, né? Ele não me deixa mais colocar a tela onde eu quero. Tá bom. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Tá joia. Felício, gratidão imensa, viu? Muito obrigada. Deus abençoe. Gratidão. Obrigada a todos. Procurem saber desse livro aqui, tá? Já está na lista aqui, ó. Nós vamos fazer um acervo, viu, de indicações da disciplina. No final, a gente compartilha com todo mundo que vier nos visitar, tá bom? Obrigada, viu, Felício? Um beijo. Obrigada, pessoal. Um beijo. Beijo a todos. Grande. Muita gratidão. Gratidão. Obrigado, Joana. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado.